Podem sentar um pouquinho. Tradicionalmente, no início do ano, a igreja celebrava antigamente, né, as teofanias de Jesus, ou seja, as manifestações de sua glória. E eram exatamente 3 teofanias celebradas. A primeira, a visita dos magos ao menino Jesus, onde manifestou a sua glória aos gentios. A segunda, o batismo, onde o Pai testemunha o seu Filho e ali manifesta a glória do Filho. E em Caná da Galileia, quando Jesus faz o primeiro milagre, como diz São João, e ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eram praticamente 3 festas juntas e que, com o passar do tempo, pela evolução litúrgica, as 3 se separaram. 6 de janeiro nós celebramos a Epifania, 13 de janeiro, uma semana depois, o batismo de Jesus, e no primeiro domingo, aliás, no segundo domingo da Epifania, nós temos o Evangelho das bodas de Caná. O que é que podemos meditar daí, aprender daí desse Evangelho? É muito significativo, porque primeiro nós vemos aí Jesus numa festa, numa festa de matrimônio, de casamento. Segundo, vemos já a intervenção de Maria e sua intercessão, o seu cuidado para com os noivos, os esposos, e o seu poder de súplica a seu filho. E terceiro, a resposta de Jesus com um milagre, antecipando assim a sua hora, e como consequência os discípulos creem nele. Vejamos esses 3 pontos para a nossa meditação e como podemos aplicar isso à nossa vida de cristãos e de católicos. Olhemos o primeiro ponto. Jesus vai a uma festa, e a festa de matrimônio. Ir àquela festa de matrimônio era a presença de Jesus santificando não só aquele matrimônio dos esposos, mas santificando todos os matrimônios e mostrando que o matrimônio é de instituição divina. Foi Deus que criou homem e mulher com a diferenciação dos sexos, colocou nos 2 atrativos mútuos, os abençoou, os uniu e disse: crescei e sede fecundos. Quando Deus criou o ser humano, logo criou homem e mulher, e criou aí uma família, e para criar uma família fez o matrimônio. Portanto, o matrimônio é de instituição divina e uma instituição natural, que com o passar do tempo foi se degradando na história por causa do pecado original. Mas Jesus, que veio restaurar todas as coisas à sua dignidade primitiva, ele começa seus milagres, mesmo antes de ter chegado a sua hora, dentro de uma festa de matrimônio, uma festa de casamento. E eleva o matrimônio de instituição natural a uma dignidade maior, que é a dignidade do sacramento. Por isso não pode haver união conjugal homem e mulher se não houver matrimônio, e não pode haver matrimônio entre cristãos que não seja sacramento. Vejamos a primeira consequência disso. Deus criou homem e mulher e colocou no homem e mulher a capacidade de se unir, e se unir também sexualmente. E esta união sexual, ela tem um duplo caráter: o caráter unitivo, para o bem dos cônjuges, e o caráter procriativo, de modo que a união tem que ser homem e mulher, e se não for, está fora da própria obra da natureza. Por isso os pecados de 2 homens tendo relações, ou 2 mulheres, são sempre pecados contra a natureza. São contra a natureza. E foi por causa disso, segundo a Sagrada Escritura, que Sodoma e Gomorra foram destruídas. E
daí o nome desse pecado ser chamado também, entre dois homens, de sodomia, exatamente porque vai mostrar aí a reprovação de Deus. E depois vamos ver isso na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, e vamos ver também isso em São Paulo, dizendo que não entrará no reino dos céus aquele que praticar tais atos. E não pode haver, evidentemente, união, não só matrimonial, mas união conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo, porque isso vai contra a própria natureza, contra a própria obra natural. Matrimônio e união conjugal tem que ser entre um homem e uma mulher, e tem que ser matrimônio. Vida conjugal, tem que ser matrimônio. Entre pessoas não batizadas é um matrimônio natural. E entre duas pessoas batizadas, pelo fato de serem membros do corpo místico de Cristo, é sempre sacramento. E não pode haver união homem e mulher, matrimônio, entre cristãos que não seja sacramento, ou seja, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, através do qual o casal se une, se entrega, se doa mutuamente. Eu me dou para você e eu te recebo totalmente por toda a vida, para o bem dos cônjuges e para a geração e educação dos filhos, em que o casal é chamado por Deus, portanto é uma vocação para ser colaborador dele na obra da criação, dando pessoas à terra, e colaborador dele na obra da redenção, dando bem-aventurados ao céu. Esta é a doutrina católica tradicional, que é sempre a mesma. Não há mudança, há aprofundamentos, mas não mudança, porque a doutrina não muda. Por isso, o matrimônio entre dois cristãos tem que ser um sacramento. E se uma das partes é católica, para ser um matrimônio válido, tem que ser diante de uma autoridade católica, o bispo ou o pároco, ou alguém delegado por eles. Isso é o que nós chamamos de forma canônica, ou seja, a forma que a Igreja coloca obrigatoriamente depois do Concílio de Trento, exatamente para que os casais que se unam com responsabilidade, sabendo que estão ali recebendo uma bênção da Igreja. E é uma coisa muito importante, porque quem faz o matrimônio, e aí vocês vão ver as consequências disso, quem faz o matrimônio são os noivos, e são os ministros do matrimônio, e não é o padre, são os noivos. É o sim de cada um que se doa e que se recebe, que faz o matrimônio. E o sacerdote ali é o assistente da igreja e aquele que abençoa aquela união. Por isso, abençoar aquela união, que se foi um matrimônio, é um ato próprio da igreja. E que se pode abençoar, e deve, quando é realmente o matrimônio. E se abençoa uma união, tem que ser uma união matrimonial. Se usa o termo casal ou cônjuge. Isso é doutrina católica, doutrina de sempre, e que não muda. De modo que a presença de Jesus está abençoando ali, com Maria, os matrimônios realizados de acordo com o plano de Deus. Claro que o casal que se casa na igreja, né? Ou seja, que tem o sacramento do matrimônio, como eu disse, para ter sacramento, os dois têm que ser batizados. Se um não é batizado, mesmo que tenha sido na igreja, você não tem um sacramento, você tem aí um matrimônio natural. Mas é importante ver que esse sacramento do matrimônio não é algo apenas para aquele momento também, mas é um sacramento que vai se renovando, digamos, da sua graça, pela graça sacramental, até o fim da vida. Então o matrimônio tem o momento do ato, mas tem também o estado que se cria com aquele ato e que permanece pela graça sacramental até que a morte o separe. Daí é um sacramento especial. Enquanto o sacramento da confissão, da Eucaristia e outros sacramentos são sacramentos daquele momento e que perdura com a sua graça, evidentemente, o matrimônio cria um estado de vida
Agora eu sou casado, agora eu sou casada. Então eu tenho um estado de vida. Então, esse estado de vida é um estado sacramental, quando é um sacramento que dura até o fim da vida, ou seja, até que a morte o separe. É uma coisa grandiosa esse sacramento, porque São Paulo diz que é uma participação e sinal da união de Cristo com a sua igreja. Então, quem contraiu o matrimônio, saiba que é consagrado com a sua esposa, com o seu esposo. Vocês são consagrados. Nós dois somos consagrados um ao outro diante de Deus, consagrados a Deus, evidentemente, e um ao outro entregues diante de Deus, e fomos assim consagrados a Deus como casal. E isso leva a um compromisso muito grande, um compromisso de amor a Deus, um compromisso de amor ao outro e um compromisso de missão diante da sociedade. Isso é um matrimônio. Mas há um segundo ponto também desse evangelho, que é a presença de Nossa Senhora. O evangelho de São João coloca Nossa Senhora 2 vezes. Nessa hora que Maria está lá em Caná e que intercede, e depois João vai colocar Maria lá ao pé da cruz. Então notem como São João escolheu bem essas duas cenas para colocar aí. Primeiro, Jesus fala para Maria: ainda não chegou a minha hora. E Maria então antecipa pela sua súplica essa hora de Jesus. E Jesus estava lá na cruz, e lá na cruz tinha chegado a sua hora. Como João vai dizer, São João vai dizer na última ceia: e tendo chegado a sua hora de ir para o Pai, é a hora da glória. Então nós vemos aí a presença de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, do início da vida pública de Jesus e no fim da vida pública, quando ele vai entrar na glória da morte e ressurreição. E qual é o poder de Maria, ou a missão, digamos, de Maria? Nossa Senhora, ela tem para conosco a missão de mãe, como Jesus nos mostrou lá na cruz, e que ela já exerceu ali em Caná, vendo as necessidades. Então ela exerce aquela função de mãe, mas uma mãe de Jesus e que suplica a Ele. Então é uma mãe intercessora. Eles não têm mais vinho, e eles não têm mais vinho, poderia ser uma série de coisas. As nossas necessidades, vamos a Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai dizer para Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Vai dizer as nossas necessidades. Por isso Maria é chamada de a onipotência suplicante. Então, para com Jesus, ela é mãe e intercessora por nós. Então, essa relação de Nossa Senhora com Jesus é muito importante ser compreendida, para mostrar o privilégio que ela tem e a sua missão com relação a nós, né? Diante de Jesus, mãe e intercessora. E com relação a nós diretamente, ela é mãe também. E como mãe, o que é que ela nos diz? Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Então não é Maria Santíssima alguém que atrai as pessoas para ela, mas que leva a Jesus. A santidade consiste exatamente nisto. E o que Maria quer de nós é a santidade. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. E ela tinha tanta certeza de que Ele iria fazer o milagre, ia dar o jeito, que ela diz isso aos servidores. E a mesma coisa que ela diz a nós. Por isso nós chamamos Nossa Senhora de Mãe do Bom Conselho, exatamente porque ela dá o maior e melhor e mais importante conselho para nós, que é fazermos a vontade de Jesus. E Ele nos diz: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará,
e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ouvindo a voz de Nossa Senhora e procurando realmente atender ao que Jesus nos diz, nós vamos ser moradas da Santíssima Trindade, como Maria, de modo diferente, mas como Maria. Então vejam aí o grande papel de Maria na obra da nossa salvação e de santificação. E vai estar sempre intercedendo, sobretudo quando nós caímos no pecado. Maria vai estar sempre intercedendo por nós. Por isso, o pecador, por maior que seja o seu pecado, se ele recorre a Nossa Senhora, ele vai ter a graça do arrependimento e a graça do perdão. A história da igreja está cheia de exemplos nesse sentido. É Maria que vai unir os dois filhos dela, Jesus e o pecador arrependido. O pecador arrependido e seu filho Jesus. O pecador que rompeu esse laço com Jesus pelo pecado, Maria vai obter de Jesus esse perdão, primeiro o arrependimento, depois o perdão para nós. É tão necessária essa devoção a Maria, que sem ela, podemos dizer que é quase impossível alguém se santificar e até se salvar. Por isso o demônio trabalha muito para destruir a devoção a Nossa Senhora no mundo, ou para falsificar as devoções, colocando uma devoção mais hipócrita, interesseira, ou coisas do tipo, exatamente para destruir na alma a devoção a Maria. Em um terceiro ponto, vamos ver a resposta de Jesus. Mulher, o que há entre mim e ti? Alguns quiseram ter nisso uma resposta ríspida de Jesus, mas o que nós temos aí é um texto escrito, e a resposta é uma resposta simples. Mulher é ao mesmo senhora. Jesus usa o termo mulher também lá na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. E nos lembra Gênesis, quando Deus diz para a serpente: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça. Portanto, Maria é chamada de mulher, que era um termo usado naquela época para senhora, era um termo respeitoso, mas usa o termo mulher, guiné, como diz o grego, exatamente para mostrar que Maria é essa mulher prometida no Gênesis, e que tem essa inimizade ou inimizades irreconciliáveis com a serpente e com os filhos da serpente. Mulher, o que há entre mim e ti, ou seja, o que importa é isso, a mim e a ti, a minha hora ainda não chegou. Não era a hora de fazer milagres que Jesus falava, mas a hora da cruz, a hora de ir para o Pai, como vimos antes. Mas que hora é essa? É a hora da salvação. E por que Jesus transforma a água em vinho? Porque vai mostrar esse vinho novo, que é o vinho da salvação. Diferente do vinho velho do Antigo Testamento, ou diferente do homem velho, como diz São Paulo, que nós somos, e nos tornamos homens novos pelo batismo. Esse vinho novo é o vinho da nova aliança, o sangue do próprio Jesus Cristo derramado por nós. É o vinho que ele vai usar na última ceia para torná-lo seu sangue. É o vinho que é usado em cada Santa Missa, renovando o sacrifício da cruz. Este é o vinho novo. É o vinho, na verdade, que simboliza o amor. O amor, o vinho sempre foi, desde os tempos da igreja primitiva, o símbolo do amor. É interessante que na festa de São João Evangelista, que é logo depois do Natal, os mosteiros, antigamente, muitos mosteiros faziam a bênção do vinho. E por que se dá o vinho? Exatamente porque é símbolo do amor. E é interessante fazer a bênção do vinho em honra de São João, que é o discípulo do amor. E nos mosteiros pegava uma taça de vinho
o abade bebia um gole e ia dando para todos até chegar a ele de novo, simbolizando esse amor que deveria unir a todos os irmãos. Por isso o vinho, né, aí nas bodas de Caná, é a expressão desse amor de Deus, que é um amor novo, um amor de misericórdia, que na verdade é o mesmo amor, mas é uma nova expressão do amor, daquele amor que perdoa, daquele amor que se humilha, daquele amor que serve, daquele amor que leva nos braços, daquele amor que conduz, daquele amor que salva. E é este amor que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros, como disse São Paulo: amai-vos reciprocamente, ajudai-vos reciprocamente na caridade. De modo que a manifestação da glória de Cristo no mundo vai ser a manifestação desse amor. Viver este amor, fazer tudo por amor. A Bíblia marca profundamente aquela frase de Santa Jacinta de Fátima, quando nos sofrimentos, ela dizia: eu não reclamo, eu ofereço. Ó Jesus, é por vosso amor. E depois que eu aprendi a fazer isso, os problemas se acabaram. Quando vem aquele momento de irritação, respiro fundo: ó Jesus, é por vosso amor, e passa. Porque aquele sofrimento vai ser oferecido a Deus por amor, como Cristo oferece no altar. Se nós aprendemos a oferecer tudo por amor a Deus, tudo, nós vamos ter uma vida muito mais tranquila, mesmo nas tribulações, tudo por amor. Aliás, isso é Santa Teresinha que nos traz e nos ensina. O que move é o amor. Por isso ela diz na igreja: eu serei o amor. Então, neste dia que meditamos este evangelho tão significativo, tão profundo, rezemos de modo especial pelos nossos casais, pelos nossos matrimônios, né? O dia do marido rezar pela sua esposa e vice-versa, né? Os filhos rezarem pelos seus pais. Procurarmos valorizar mais o matrimônio, que está tão desvalorizado, inclusive dentro da igreja. Depois, procurar alimentar em nós uma confiança maior em Nossa Senhora, sabendo que ela não nos desamparará nunca, e buscando viver este amor a Nosso Senhor, oferecendo-nos no dia a dia, por amor a Ele, em nossa vida e em cada Santa Missa que nós participarmos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.